Saudações buscadores, aqui é o Thiago Sanz, esse aqui é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. A gente vai falar hoje do episódio 113, os superalimentos. Se você não viu, o link está aqui no card, na descrição. Confere lá, depois volta aqui para o Estudando, beleza? Então vamos lá, pessoas. Eu me lembro muito bem desse dia, do dia que foi gravado, né? Dia 10/8 de 2020. Eu me lembro que a Gisele estava com essa consciência no campo, né? Então ela me pediu para fazer uma sessão relâmpago e eu abri ali, ela falou e logo em seguida teve que ir trabalhar. Mas ela passou a mensagem que estava ali, que a consciência estava, entre aspas, perturbando, né? E curiosamente, né? Eu me lembro até o lugar que eu estava enfim... Então, parece que foi bem ontem, assim. E aqui acontecem algumas coisas muito interessantes, curiosas, que vocês se questionam certamente. A primeira delas é o lance das subdimensões, né? Porque o Anchor, que é o nome do ser, estava ali em uma subdimensão terrestre. Nós não os vemos, né? Mas eles estão aqui no campo terrestre e tal. Então, essa ideia de dimensão enquanto uma bolha dimensional, né? Ela faz sentido aqui nesse processo e tem muito que ser estudado também, né? Sobre esses, porque parecem portais no fim das contas, né? Então há essa ideia aqui sendo comentada nesse episódio, sendo vivenciada, na verdade, né? E também há uma outra ideia, porque a Gisele vive falando de campos, né? E aqui ela fala como ela vê o campo, como funciona o campo para a mediunidade dela, né? Que quando ela entra em acesso, ela vê vários seres, né? E eles estão todos como se fossem também subdimensões e eles vão contribuindo conforme ela se conecta com o campo, né? Por isso que ela vive falando do seu campo, meu campo, está no campo, né? E tal. Estou vendo aqui no seu campo, né? Porque ela está vendo, baseado através de você, as consciências que estão presentes no seu campo. Então, é interessante vermos isso comentado. Ela explica sobre esse lance do campo logo no começo do vídeo. E no fim do vídeo ela explica um pouco sobre o nome Anchor, né? Ela diz que esse N talvez não estivesse ali, né? Mas que ela teve que achar uma consoante para fazer sentido, né? E aí muitas pessoas perguntam, nossa, como que é isso? É o seguinte, pessoas, não dá para você trazer o nome que a gente escuta do lado de lá, muitas vezes. A gente entende o nome, mas não consegue reproduzir. Não é nem que ele fica no subconsciente, é que a gente não encontra uma forma de expressar o que a gente ouviu. Vou dar um exemplo. É como se você pegasse o Harry Potter na câmara secreta lá, falando a língua das cobras, né? Você não consegue colocar isso a não ser um S, às vezes um V, às vezes um Z, mas é um S, Aquilo ali não encaixa em nada do que nós falamos, né? Nós não conseguimos, simplesmente. Me lembro de uma sessão onde, de repente, o médium começou a se comunicar com a criatura que estava ali se apresentando, com o espacial que estava se apresentando, e ele começou a falar assoviando. Então ele assoviava e aí a gente começou a ver que ele estava em transe, conversando com a consciência. Não dá para você reproduzir um assovio, né, desse jeito, em palavra, né? Então, estou dando alguns exemplos. A gente até chega em algumas coisas, a gente até consegue reproduzir algumas coisas, mas nossa linguística não acompanha, tá certo? Então, ela comenta um pouco sobre o K, né, a importância do K, de vários seres que aparecem com ela falando sobre o K, né, e sobre o N, né, que ela teve que adicionar e tal. Então, não é exatamente Anchor, tá? Não é bem isso, mas é a forma como ele às vezes quer ser conhecido ou que ele quer passar. Às vezes tem a ver com numerologia, às vezes tem a ver com outros fatores e elementos que a gente não compreende, que estão por trás de nomes, de cores, de símbolos e tal. Então, enfim, não faz muito sentido nesse momento a gente expandir essas questões. O nome, ele não é tão importante, a gente já falou isso outras vezes,
Mas a gente traz isso ainda porque algumas pessoas ainda precisam conectar através do nome e sempre precisarão conectar através do nome. Quando a gente conversa em termos de sociedade humana por um bom tempo, isso ainda vai ser assim. E também, principalmente, para a gente conseguir fazer alguma associação com aquilo que está sendo falado, para lembrar de que consciência que é, de que episódio que é, enfim. É uma forma da gente catalogar o processo, mas ele não tem muito sentido e as consciências entendem que isso é assim, que nós também entendemos isso, enfim, mas que tem que ser dessa maneira. Então, logo no começo ela explica sobre o acesso extrafísico, ela entra no lance do Felídio, né? De que é um geneticista que está aqui ainda presente, né? No projeto Terra, né? E tem a ver com o projeto Terra e participa, né? Porém, uma subdimensão que a gente não enxerga, né? E ele comenta sobre os primeiros humanos, né? Mais uma vez, o número 12 aparece, né? O número 12 é um número muito importante, esotericamente, historicamente falando. Tem a ver lá com os gregos também, né? E aparece pra gente como a Gisele já viu as 12 supra, hiper, mega mônadas, né? Foram os primeiros seres. Então, tá ali, tem sentido com esses seres, tá? Esse número. E os primeiros humanos levaram isso, né? Esse código. E aqui, novamente, a gente entra no processo dos primeiros humanos. Isso foi muito falado, inclusive, entre nós médiuns agora, nesse período, né? Eu e o Alexandre conversamos um pouco sobre isso, sobre a ideia dos primeiros humanos e tal. Eu falei para ele ler o livro de Urântia. Aparece isso aqui também, novamente, né? Os primeiros humanos. E esse é um tema que nós vamos ainda ampliar no projeto bastante, tá? Já foi trazido algumas coisas, como nesse pequeno fragmento aqui, nesse episódio, né? Mas isso vai ser mais ampliado dentro do projeto, né? Aqui entram algumas coisas que as pessoas, quando escutam, se não ouvirem algumas sessões específicas, elas podem se perder um pouco, né? Principalmente sobre o lance do coeficiente consciencial, né? Que a Gisele diz, né? É como se tivesse uma porcentagem que o humano atinge de consciência, né? Então ela enxerga isso em porcentagens, eles passam para ela isso em porcentagem. Este humano, a sociedade, de modo geral, está com 44%, ela tem que atingir, acho que ela está com 33%, tem que atingir 44%, tem que isso, tem que aquilo. Então eles se explicam para ela em números, tá? E o coeficiente consciencial é isso, é a ideia deste número que vai se expandindo e conforme se expande, se acessa o que? As cápsulas, que é o que é o modo como ela chama, né? As informações, né? Que são acessadas conforme se atinge este consciente, tá? Então, conforme a gente vai expandindo essa consciência, é possível fazer alguns downloads dessas cápsulas que nos trazem nada mais do que informações. É assim que a gente explicou outro dia lá com o Beyondroid, né? Na sessão do Beyondroid, que episódio 33 ou 34, tá? Que Santos Dumont, né, e os irmãos Wright e outros também, né? Porque não são só os dois os três no caso, que inventaram, descobriram o avião, outros também fizeram isso paralelamente, tá? Isso é importante que seja dito. Acessaram essas cápsulas, vamos dizer assim, essas informações, e eles foram fazer o rádio, a luz, tudo isso, né, foram descobertos em uma época não globalizada e ao mesmo tempo tem a ver com essa questão das cápsulas, de você elevar a sua consciência e conseguir trazer isso, tá? É um pouco sobre isso que foi dito aqui, tá? Que mais que foi falado, né? Aí ele entrou sobre o lance dos superalimentos, né? E aí isso tem um pouco a ver com as linhas lei, né? Que as pessoas comentam, as linhas da Terra e tal. E de que isso seria bastante falado em 2020 e 2000 e não sei que ano que é, não lembro mais, mas enfim, durante tudo que aconteceu ali na Ucrânia, isso foi bastante comentado, porque o solo ucraniano é muito rico, né? Favorece muito plantio de grãos, né? Então isso foi bastante mencionado ali durante esse período todo que está ocorrendo lá, em 2022, né? Então, de certa maneira, tem relação com esse lance dos superalimentos. Existem partes da Terra, pedaços onde o solo é muito propício para alguns plantios específicos. Nossa ciência sabe disso. Existem
profissionais que estudam o solo, que são muito eficazes em enriquecimento do solo. Isso é uma grande ciência, isso já acontece, tá? Mas o que o Anker quer dizer aqui é que não é somente injetar nutrientes ou trabalhar o solo, etc. Isso também tem a ver com uma questão energética da Terra. Existem locais onde isso é propício, né? Isso tem a ver com magnetismo, isso tem a ver com polos, né? Tem a ver com esses processos também. Então, algumas regiões hoje são deserto e ontem não eram, um exemplo disso, né? Então, algumas regiões antigamente tinham plantio pra caramba, hoje é um deserto, não tem, e isso também é cíclico. Então existem processos na Terra locais que são propícios para certos alimentos, certos plantios, e às vezes por mais que você tente plantar batata, o negócio ali é pimentão, entendeu? Estou dando um exemplo. E isso é importante da gente começar a entender, respeitar esse processo e entendê-lo, interiorizá-lo e fazer isso, né, para começar a produzir alimentos que tenham então mais nutrientes, né? Potencializar o resultado do cultivo, né? E o que é comentado aqui é que assim vão haver algumas pessoas, alguns setores da nossa sociedade que não vão querer que isso aconteça, que isso se prolifere, que isso, enfim, apareça, principalmente o setor o nosso lado farmacêutico, né? E, enfim, quando você faz uma simples pesquisa no Google, você já entende que é um tema polêmico, né? Existem algumas pessoas que, de fato, não têm o menor interesse ou falam que esse sistema é puro marketing, e é mesmo, superalimentos também é marketing, né? Existem muitas pessoas que surfam nessa onda e vendem, né? Mas existem muitas pesquisas nesse ramo que já estão indicando a importância desses alimentos, né? E então a ideia é que de fato nós podemos ver facilmente que existe uma parte da sociedade que não tem muito interesse ou deseja descredibilizar isso, né? Mas o Anker diz que há uma importância em compreender isso, né? Em trabalhar, em otimizar aquilo que a própria terra traz, né? Então, sobre superalimentos, é isso, tá? Não é. E ele fala um pouco do maná, né? Mas é mais para explicar para a gente a importância, né, que tem o fruto, a fruta, o plantio, a comida, enfim, o grão, né, tudo isso. É mais nesse sentido, né? E até tem, né, na Bíblia, o maná tá na Bíblia, né? Se você for ver lá, né, existe lá no Salmo 24 lá, sobre eles fez chover maná para comer, né? E deu-lhes o trigo do céu e tal. Então existe esse lance, né, essa questão mística do maná, e o que o Anker quis fazer é associar o maná, né, a esses alimentos, associar o que a gente entende por maná ou mana, né? Enfim, né, é isso. E ele trouxe também então outra parte que tem a ver com o estudo, que é a receita, né, de regeneração celular, né? Uma receita que faz com que a gente tenha o corpo preparado para começar a receber informações dessas cápsulas, desses acessos, que não adianta nada se as coisas não estiverem andando juntas, né? Se você não tiver um corpo certo para isso, você não consegue subir o seu coeficiente, né, no grau desejado. Então ele trouxe a receitinha, é legal, quem quiser fazer, faz e conta pra gente nos grupos de estudos os resultados que tiveram, tá? Vocês não precisam tomar muito, ao contrário do que as pessoas pensam, assim, eu acho que não precisa, é óbvio, mas as pessoas não adianta você querer tomar 20 litros disso por dia, que não vai acelerar o seu processo, só vai te trazer problemas, né? Também, né? Tem que ter equilíbrio no consumo disso. Vocês não precisam tomar isso muitas vezes, não. É só fazer uso frequente, tá? De folha de hibisco com maracujá, mel e tal. Folha de hibisco não sobe a pressão, né? Algumas pessoas comentaram isso. Não, ela desce a pressão, na verdade, é o contrário, né? E ela acelera o metabolismo, mas ela também é antioxidante. Estou dando alguns exemplos aqui, eu posso dar outros exemplos, mas enfim, é apenas o processo da água com a folha de hibisco, o maracujá e o mel, né? Que vocês podem ver lá a receita como ela foi dita, né?
e ele veio trazer isso. Ele falou também que existem outras receitas que vão aparecer e é até engraçado, né? Porque a gente virou meio que Ana Maria Braga ali, a Gisele deu risada, né? Nós não estávamos esperando isso, simplesmente apareceu e a intenção dele era trazer mesmo isso, né? E aí a gente trouxe, né? Claro, mas foi um momento inusitado ali na comunicação, certamente, tá? O que mais rolou, gente? Acho que nós cobrimos tudo agora, viu? É bem isso que rolou. Então, nós vamos falar um pouco mais sobre superalimentos, isso vai ser expandido, tá? Vão haver outras receitas, evidentemente. Mas o que importa é a gente entender o conceito, tá? Depois a gente vai dando sequência no que eles desejam trazer sobre o tema. Algumas coisas já vieram, inclusive. Mas por hoje é isso, tá? Então, dúvidas vocês deixem aqui nos comentários, tá? E é isso, galera. Então, fiquem bem e até semana que vem. Fui. Tchau, tchau, povo.